E aí, curiosas e curiosos, sejam muito bem-vindos de volta no meu canal. E já tem mais de uma semana que eu não gravo vídeo pra vocês, né, gente? Tô devendo. Mas a partir de agora, tive uns probleminhas, mas a partir de agora não vou deixar mais faltar vídeo neste canal. Prometo. Tá bom, gente? E no vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês a verdadeira história por trás dos contos de fada. Isso mesmo, gente. Porque a história que a gente conhece dos contos de fada foram muito amenizadas para que nós não ficássemos assim, vamos dizer, horrorizados com as histórias. Então hoje eu vou contar a verdadeira história dos contos de fadas para vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e não esquece de se inscrever aqui embaixo, deixar o like para mim e eu ia falar buzinar, mas buzinar não, né? Compartilhar com todo mundo, tá bom? Então é isso, vamos lá pro vídeo. Então é isso, gente. Então é isso mesmo. Eu vou contar pra vocês as verdadeiras histórias dos contos de fadas. Que nas histórias mais, como eu disse, as histórias mais antigas, elas eram um pouco mais horripilantes, vamos dizer assim. E hoje em dia, empresas como a Disney transformaram essas histórias para serem mais bonitinhas, para serem contos de fadas mais meiguinhos, vamos dizer assim, tá bom? Mas a verdade é que não era bem assim a história. E é isso. Então, a nossa primeira história, nós vamos começar. A primeira história vai ser com a história da Chapeuzinho Vermelho. Então, a história da Chapeuzinho Vermelho, a versão que a gente conhece, é aquela história em que a Chapeuzinho ela é salva pelo caçador. Aí, esse caçador ele mata o lobo mau. Na versão do Charles Perrault, a Chapeuzinho Vermelho ela é uma menina muito bem educada, né? E ela tá indo realmente levar doces para casa da vovó. Mas no meio do caminho ela acaba encontrando o lobo mau. E esse lobo mau, ele acaba passando informações erradas para ela. Ela é uma menina boa e ela acaba acreditando no lobo mau e ela pega o caminho errado e não vai para casa da vovó. No final das contas, o lobo mau, ele realmente devora a Chapeuzinho Vermelho. Nessa versão, que é a original, não existe caçador para salvar Chapeuzinho Vermelho. E a vovozinha também não aparece na história. Só indica que a Chapeuzinho vai até a casa da vovó, mas ela não aparece na história como a gente conhece, sabe? Então é isso. Final da história, o Chapeuzinho come o lobo mau come a Chapeuzinho, né? Eu já tô querendo falar o contrário. O lobo mau come a Chapeuzinho. A moral dessa história é: nunca fale com estranhos. Uma boa moral, né, gente, da história. Então, a segunda história que eu vou contar a verdadeira história para vocês é a história da Pequena Sereia. A história que a gente conhece é da Ariel, né, que é a Pequena Sereia, ela sendo transformada em humana para que ela possa se casar com o Eric. Então, no final da história, existe uma linda festa de casamento onde existem seres vivos e seres do mar, e tudo termina muito feliz. Na verdade, na versão original, que é do Hans Christian Andersen, não é bem assim, não termina assim tão bonitinho. A princesa, a Ariel, ela vem do príncipe se casar com uma outra mulher, ela meio que acaba entrando em desespero. Então, alguém lhe oferece uma faca e para que ela pudesse com essa faca de repente matar o príncipe, mas não é o que ela faz. Ela pega a faca, mas ela acaba saltando de volta para o mar e ela não utiliza essa faca. E quando ela volta para a costa, ela acaba morrendo. Então, final da história da versão original de A Pequena Sereia, a Ariel ela acaba morrendo. Não é o final feliz que a gente conhece. A terceira história é a história da Branca de Neve. Então, a versão que a gente conhece é aquela versão em que a rainha pede para o caçador ir atrás da Branca de Neve, matar ela na floresta, né? Aí retirar o coração dela e levar
como prova, né, de que ele tinha realmente matado ela. Mas na versão original, que é uma versão bem antiga também, não é bem isso que acontece. Na verdade, a rainha pede pro caçador sim matar ela na floresta. Então ela pede os pulmões e o fígado para que sejam servidos no jantar, tá? Essa é a diferença entre uma história e outra. E uma outra diferença também nas histórias é que na história original a Branca de Neve ela não é acordada como um beijo, como na versão que a gente conhece. Na realidade, o príncipe encontra ela, coloca ela em cima do cavalo para levar ela para o castelo. E no sacolejar do balanço do cavalo, ela acaba acordando. Então, não é tão romântico como a gente conhece, como um beijo e tal. E nós temos também a versão dos irmãos Grimm, que também é uma versão bem mais antiga do que a original que a gente conhece, que é uma versão onde a rainha má ela é obrigada a dançar até a morte com sapatos de pedra muito, muito, muito quentes. Então ela tem que dançar com esses sapatos até que ela morra. Daí agora nós temos a quarta história, que é a história da Bela Adormecida. Então a história que a gente conhece é aquela história em que a Bela Adormecida, ela fura o dedo numa agulha, daí ela vai, ela dorme por 100 anos, né? Aí o príncipe encontra ela, dá um beijo nela, ela acorda, eles se apaixonam, eles se casam e vivem felizes para sempre, tá? Mas a versão original não é essa, ela é bem diferente. Na realidade, foi de todas as versões das histórias que eu li, acredito que foi a que eu achei a pior, a que eu me impressionei um pouco mais, sabe? Na verdade, a Bela Adormecida, na versão original, ela dorme por uma profecia, não por uma maldição. E também ela não acorda com um beijo, como na história que a gente conhece. O rei, vendo que ela tá lá dormindo, ele resolve meio que se aproveitar dela e o rei, ele estupra a Bela Adormecida. E isso me deixou um pouco horrorizada, sabe? Então, ela acaba ficando grávida e depois de 9 meses, ela tem 2 filhos, um casal não, 2 meninos gêmeos, né? E ela continua dormindo, tá? E depois de algum tempo, uma das crianças acaba chupando o dedo dela e retira algum objeto. Eles dizem objeto, acredito que seja um anel, e era, na verdade, esse objeto que fazia ela dormir por tanto tempo. Então ela acorda. Tal qual ela acorda e, para surpresa dela, ela descobre que ela tem 2 filhos e que 2 filhos pequenos e que ela só pode ter sido estuprada, né? Já que ela estava dormindo. Agora, a quinta história, nós vamos falar da história de João e Maria. E na história que a gente conhece a história de 2 crianças que elas vão para o meio da floresta, elas se perdem, então elas encontram uma casa feita toda de guloseimas, de doces, então elas se encantam, elas entram, lá dentro mora uma bruxa, a bruxa então resolve engordar essas crianças para poder comer elas, né? E no final das contas, o carro passa e, na verdade, as crianças conseguem fugir porque elas queimam a bruxa e conseguem fugir, tá? Essa é a versão que a gente conhece. Na versão original, na verdade, ela não era chamada de João e Maria. A versão original, o nome dela era As Crianças Perdidas. E não existia uma bruxa, era um demônio. E esse demônio tinha uma esposa. Tinha, gente. Você já viu o demônio ter esposa? Mas tinha uma esposa mesmo. Queria saber. Eu queria muito saber quem é a esposa do demônio, né? Mas tudo bem. Então, as crianças ficam realmente aprisionadas, só que ao invés de existir uma fogueira, né, para colocar as crianças na fogueira, não, existe uma guilhotina, né? Então, a esposa do demônio quer colocar as crianças lá nessa guilhotina para matar elas e comê-las, né? Mas elas fingem que não sabem como que funciona e pedem para que ela mostre. Quando ela vai lá, as crianças cortam-lhe a cabeça e conseguem fugir. Então, a diferença entre uma história e outra é o nome da história que é diferente, né? Como eu disse para vocês, que era o nome era As Crianças Perdidas, e também que ao invés de bruxa eram demônios, né? Essa meio que era a diferença. E também tinha a guilhotina.
tá? Agora, a sexta história que eu vou contar pra vocês é a história da Cinderela, que a gente já conhece, aquela versão em que a Cinderela vai na festa, perde o sapatinho, o príncipe procura ela, coloca o sapatinho no pé, o sapatinho serve, ele se casa e vive feliz pra sempre, né? Essa história a gente já conhece. Agora, na verdade, entre aspas, não mudou tanto. Muda que não existe sapatinho de cristal na versão original e nem existe abóbora, nada disso. E na verdade o nome da Cinderela não era Cinderela, era Rodopis. Rodopis. Alguma coisa assim. Era esse o nome original, o nome verdadeiro dela, tá? E também existe aí a versão dos irmãos Grimm. E na versão dos irmãos Grimm, as irmãs da princesa, elas cortam as pontas dos dedos para o sapatinho poder caber, né? Mas o príncipe acaba descobrindo e dois pombos também na história colocam tudo a perder quando eles começam a bicar elas. Então o príncipe descobre e os pombos eles bicam os olhos delas. Então no final das contas elas viram duas mendigas cegas. Esse é o final trágico das irmãs da Cinderela. E agora, por último, mas não menos importante, eu vou contar para vocês que é a sétima história, que é a história dos três porquinhos, tá? A história dos três porquinhos, eu acho que ela foi bem amenizada, né? Então, na versão que a gente conhece, na versão original, tem o lobo mau e ele assopra as casinhas, né? Até ele conseguir assoprar a primeira, assoprar a segunda, assoprar a terceira. É um conto mais comprido. Na versão original, esse conto é um pouco mais curto. O lobo mau ele não fica perdendo tempo de ficar soprando as casinhas. Ele só assopra a primeira casinha onde estão o primeiro e o segundo porquinho, né? E ele sim, ele consegue devorar esses dois porquinhos, tá, gente? Eles não conseguem se salvar. Quando ele vai tentar pegar o terceiro porquinho, esse porquinho ele era realmente o mais esperto. Ele morava numa casa de tijolos, então o lobo mau não ia conseguir assoprar. Então ele fica tentando convencer o porquinho a sair da casa. Oferece para ele comida, legumes, e na feira e tudo, e o porquinho esperto não sai. Então ele resolve entrar pela chaminé, mas o porquinho coloca um caldeirão de água fervente debaixo da chaminé. Quando o lobo mau cai, ele cai na água fervente e morre. E a parte que eu acho mais sinistra é que o lobo mau e mais os dois porquinhos que estão lá no estômago do lobo mau, que ainda não foram digeridos, acabam virando o sinistro jantar do terceiro porquinho. Quer dizer, o terceiro porquinho acaba comendo o lobo e os dois irmãozinhos dele, os dois porquinhos, né? Essa é a versão original. Gente, e essa foi a história de hoje. As versões originais dos nossos contos de fadas, tão lindos que a gente acha tão lindos e que na verdade não é bem assim, né? Eu espero que vocês tenham gostado e deixa aqui nos comentários se vocês gostaram e qual que é a história que vocês querem ver. E tô preparando uma história muito legal para o nosso próximo vídeo que eu acho que vocês vão gostar muito, tá bom? Então já se inscreve aqui no canal que é para não perder os próximos vídeos que eu tô preparando coisas bem legais. Não esquece de me deixar o like também, porque o YouTube gosta quando as pessoas deixam like, ele sugere mais esse vídeo. E compartilha também, tá bom? Se você gostar, acredito que você gostou, né? Eu espero. Tá bom, gente? Então é isso, gente. Até o nosso próximo vídeo. Até a próxima segunda, até o nosso próximo caso. Tchau!